Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 8, parte A. Reflexões sobre a sexualidade. Em face da problemática da evolução, a vida sexuada remonta aos períodos mais recuados do processo antropológico, quando o instinto de reprodução instalou-se no ser primitivo, na origem das expressões vivas em a natureza. Sendo um dos instintos primários de grande vigor fisiológico, a sua função origina-se quando da liberação da luliberina, a responsável pelo controle dos hormônios sexuais, produzida no hipotálamo. Quando mínimas quantidades desse neurotransmissor são liberadas e captadas pelo diencéfalo, de imediato desencadeiam o desejo sexual. Da mesma forma, outra substância, a oxitocina, produz o mesmo resultado, o que faz seja a busca sexual um fenômeno biológico portador de grande impulso e força que induz o ser animal à reprodução, especialmente o humano, quando se associam à dopamina e à beta-endorfina, facultando a atuação sexual ao lado do desejo, às vezes em frene. Proporcionando prazer na área da sensação, também responde por emoções agradáveis e duradouras, especialmente quando decorrentes do sentimento de amor que deve participar com vigor no conúbio sexual. A ausência desse sentimento superior dá surgimento a contatos apressados, destituídos de significado emocional, que não chegam a produzir a harmonia interior esperada, nem a saciedade. Antes, induzindo a novas e variadas experiências na busca mágica de intérmino prazer que mais cansa do que produz bem-estar. Nas faixas primárias da evolução, o fenômeno tem por objetivo apenas a reprodução da espécie em razão da falta de equipamentos nervosos e emocionais para a formulação do prazer. À medida que o instinto se fixa no ser vivo, surgem sensações fortes que logo passam, transferindo-se para a criatura humana em cargas sensoriais expressivas que lentamente, à medida que se desenvolve a emoção, produz mais profundos estados de gozo, proporcionando equilíbrio, alegria de viver e salutar intercâmbio hormonal, tanto físico quanto psíquico. A união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos, a união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo. Estímulos à arte e à beleza, ao trabalho e ao progresso, à busca da felicidade. A ignorância cultural e as frustrações de indivíduos atormentados no passado, amargurados pelos conflitos, rotularam o sexo como manifestação apenas da animalidade predominante no homem e na mulher, denominando-o pecaminoso e imundo. A sua função é digna e estabelecida pela natureza como essencial à reprodução, sem a qual a vida física se extinguiria. Em consequência, os atavismos religiosos ultramontanos encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para finalidade procriativa, como se a divindade estabelecesse limites no sentimento do amor, determinando que uma expressão dele é nobre, enquanto a outra se apresenta abjeta. Não têm, pois, razão aqueles que assim pensam, porque a questão mais profunda não se limita à união dos sexos, mas à mente que se deixa viciar, procurando mecanismos eróticos para conseguir novas e estranhas sensações a que se permite, transformando a finalidade relevante da convivência com um parceiro em instrumento para a permissividade doentia. Na condição de mecanismo sublime para a geração de vida,
quando tem a função perturbada ou não reconhecida como parte integrante da existência, propicia conflitos e transtornos neuróticos de demorado curso, que infelicitam ainda grande número de indivíduos na imensa mole humana. Da mesma forma, a herança perversa em torno da sua finalidade, como de condenação, remontando à expulsão do primeiro casal do paraíso, gerou na mulher dos tempos idos sofrimentos injustificáveis, que ainda remanescem em algumas doutrinas religiosas arbitrárias, que, ao invés de libertar as criaturas, escravizam-nas a textos esdrúxulos de profetas transtornados e fundadores de religiões incapazes para a vida sexual. O fenômeno sexual tem lugar não no aparelho genésico em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. Nessa região, os neurotransmissores específicos da função sexual produzem as ânsias do desejo e favorecem, com as reações orgânicas indispensáveis, a comunhão fisiológica anelada. Isso significa que a divindade estabeleceu uma área específica no cérebro para que a reprodução pudesse acontecer através de automatismos que a evolução qualificou para melhor com a cooperação consciente do sentimento de afetividade. Nas faixas ainda primárias, o abuso decorrente de falsas necessidades de prolongar indefinidamente o prazer levou o indivíduo a comprometimentos psicológicos que redundaram em atuais condutas extravagantes e perturbadoras da função em si mesma. Por outro lado, os comportamentos ansiosos e insatisfeitos diante do natural cansaço da organização fisiológica passaram a descobrir elixires e porções mágicos para o prolongamento de sensação, culminando na atualidade com o uso de substâncias químicas vasodilatadoras que certamente produzem prejuízos diversos à medida que são absorvidas pelo organismo não preparado para a ingestão dessa natureza. A vitalidade sexual tem o seu início, seu apogeu e sua inevitável decrepitude em períodos próprios da existência, de modo a serem transformadas as suas energias em outros tipos de fontes criativas, na arte, na religião, em aplicações de outra natureza, nas quais se expressam de forma inexaurível. Aliás, toda a vida orgânica experimenta esse fenômeno de fragilidade. A princípio, pujança e decadência depois, que são resultantes dos impositivos da evolução e da transitoriedade da maquinaria física, programada para um determinado período e sem possibilidade de ininterrupta atividade. No mundo das conjunturas relativas, não poderia estar reservado ao corpo físico um programa superior às possibilidades estruturais da sua constituição temporal. Não seja, portanto, de estranhar que todas as funções orgânicas tendam naturalmente a sofrer alterações e a avançar no rumo da deterioração. A mente ativa, decorrência natural do espírito lúcido, comandará sempre o carro celular em qualquer período, no entanto, dentro das possibilidades que lhe constituem os equipamentos em uso. Dessa forma, o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. A utilização saudável da função sexual constitui expressiva conquista moral do espírito, que lentamente se liberta das paixões mais grosseiras para alcançar os patamares da afetividade sem angústia. Polaridades sexuais e suas funções. Em realidade, o diencéfalo é que se encontra as funções das duas polaridades sexuais, na área pré-óptica do hipotálamo, que se apresenta mais volumosa no cérebro masculino, com uma formação específica, enquanto que na mulher apresenta-se 2 vezes menor,
Exatamente nesse campo é que a luliberina é produzida e liberada. Ao estímulo dessa área surge por automatismo o interesse do homem pela mulher, desencadeando o desejo sexual quase incontrolável. Certamente, outras áreas do cérebro também contribuem para a manifestação da função sexual, mantendo vinculação com o aparelho genésico. Já em referência à mulher, o seu centro de estímulos encontra-se com o núcleo ventromedial do hipotálamo, sendo o mesmo nos demais animais mamíferos que se submetem ao ato quando as fêmeas são buscadas pelos machos. É nesse núcleo, portanto, que se expressam no sexo feminino as imposições dos hormônios sexuais. Desse modo, no cérebro igualmente, situam-se as polaridades sexuais, do ponto de vista de funcionamento, porquanto as expressões anatômicas são de natureza orgânica, que nem sempre correspondem às aspirações psicológicas do ser, dando lugar aos interesses homossexuais. Graças à sua localização no cérebro, a função sexual manifesta-se de forma variada, seja de natureza romântica e terna ou através de comportamentos tímidos, de explosões de agressividade, de crueldade, de indiferença e de perversidade. Desse modo, a atração entre os dois sexos é procedente de fenômenos diferentes no cérebro, facultando a conquista, o companheirismo, a união sexual, dependendo do hormônio que é secretado a partir do momento em que o outro é visto e recordado, é desejado. A partir do primeiro contato visual ou físico com outro indivíduo de sexo oposto, o cérebro masculino libera o hormônio vasopressina, que irá responder pelos sentimentos de fidelidade, de posse, de busca para a complementação sexual. Durante a fase de sedução e encantamento, o homem está sob esta poderosa influência até o momento quando, estimulado e pronto para a união física, passa a experimentar a ação da oxitocina, que é igualmente relevante para as sensações e emoções femininas. A união sexual, portanto, ocorre em ambos os parceiros sob essa ação prodigiosa, encarregada do desejo e da satisfação. A sabedoria divina, que compôs a organização cerebral para a união sexual, qual ocorre com as demais áreas referentes às diversas funções da vida fisiológica, psíquica e emocional, favorece a ambos os parceiros. No momento do clímax da união, a liberação de endorfina, a fim de que haja bem-estar e satisfação, que podem ser prolongados pela ternura e gratidão, que devem suceder a esse momento quando advém o relaxamento muscular e físico generalizado. Nas pessoas sensíveis e disciplinadas, exercem um desempenho de alta relevância no convívio sexual dos parceiros masculino e feminino, a carícia e a conversação amorosa, que se encarregam de estimular as áreas cerebrais correspondentes para a produção e liberação dos hormônios próprios para a função sexual. A precipitação, a falta de preparação emocional, quando se busca apenas o conúbio físico, embora possa produzir a resposta cerebral, traz como resultado emocional a frustração, o futuro desinteresse, os conflitos da insatisfação. O amor na função sexual é muito importante, mesmo do ponto de vista fisiológico, porque a liberação da oxitocina proporciona harmonia, já que esse hormônio é responsável pela sensação de paz que os parceiros experimentam no clímax da coabitação. A máquina cerebral é tão extraordinária na sua funcionalidade que, nesse momento, também libera opioides que respondem pela satisfação e alegria derivadas da comunhão orgânica, impossibilitando os atritos e as disposições agressivas. Desse modo, a comunhão sexual contribui poderosamente em favor
da harmonia entre os parceiros, melhorando os grupos sociais, evitando as costumeiras agressões e crueldade. Nos indivíduos satisfeitos sexualmente e harmonizados, sem os conflitos angustiantes e perturbadores da insegurança, da timidez, da inferioridade, predominam a alegria de viver, o bem-estar em relação à existência, o desejo natural da procriação, da proteção à família, da boa luta em favor do progresso pessoal e da comunidade. Na função sexual, encontram-se muitos fatores que propiciam a paz, assim como os conflitos, dependendo da conduta e do estado em que se encontram os indivíduos masculinos e femininos. Aqueles, porém, que transitam no corpo sem parceria, nem por isso devem entregar-se ao desencanto, à melancolia, à infelicidade. Direcionando a mente para os ideais de beleza, de fraternidade, do trabalho na arte, na pesquisa em qualquer área em favor da autorrealização, experimentam equivalente bem-estar, idêntica satisfação em face da liberação de outros hormônios, como a dopamina, a beta-endorfina, que se reconfortam. Assim sendo, nada obstante a necessidade da comunhão sexual, não somente através dela é possível a harmonia, mas também mediante outros mecanismos de realização pessoal, social e espiritual. O ser humano é, antes de tudo, o espírito que aciona o corpo e não somente o seu cérebro. Como é certo que os hormônios são responsáveis pelas ocorrências do prazer e do desconforto moral, da harmonia como da agressividade, da alegria como da tristeza, é o espírito que imprime nos neurônios a capacidade de produzir este ou aquele neurotransmissor responsável por tal ou qual finalidade. Nesse desempenho, o mapa das reencarnações estabelece os mecanismos próprios para os necessários resgates de compromissos anteriores para a promoção de novas conquistas, para as realizações libertadoras que devem constituir programa de ascensão e nunca de queda ou de estacionamento nas trilhas da evolução. Não fora dessa forma e a vida, com os seus notáveis contributos emocionais, não mais seria do que resultado de processos neuroquímicos definindo os seres e submetendo-os aos seus caprichos ilógicos, conforme afirmam alguns materialistas confessos. Há sempre uma causa antes do fenômeno que sucede na vilegiatura material, antecipando nessa existência. Felicidade, portanto, é desengano, e desengano são produzidos pelos hormônios neurais em face dos impositivos espirituais encarregados da evolução. São eles que diferenciam as criaturas, que determinam as polaridades e suas funções no aparelho genésico e no cérebro, de modo que expressem como impositivo o que se torna necessário para o processo evolutivo dos seres humanos.